começando pelos minúsculos e seus estragos gigantescos. Ernesto, o chanceler, também conhecido como Arnesto, tivesse um fio de vergonha na barba, confirmada a derrota de Trump, pegaria o boné e rumaria para a sua terra plana. Ricardo Salles, idem. Cataria as armações coloridas dos seus óculos e, em êxtase, faria um incêndiozinho no seu quintal. São figuras que personificam o capachismo, o oportunismo. Ambos, entre tantos, inclusive militares cúmplices, curvaram-se docilmente para Bolsonaro. Às vezes foram até além. O presidente, que no Brasil ruge tanto, diante de Trump, porta-se como um sabujo, capachesco. O problema seria dele se se tratasse apenas da biografia dele, mas foi e é muito mais. Aos olhos, corações e finanças do mundo, Bolsonaro apequenou e isolou o Brasil. Reduziu o país continental à sua pequenez. Para lembrar logo o início, o atiçar de incêndios e desmatamento na Amazônia, com pressão internacional e suspensão de acordos que davam apoio à proteção à floresta. E, para espanto, perplexidade do mundo, Bolsonaro ofendeu Brigitte, casada com Macron, o presidente da França. Expeliu misoginia e machismo na linguagem de vestiários, ou de cavalariças e banheiros de quartéis. Bolsonaro se diz defensor da Amazônia, mas o que ele é e pensa é exatamente o contrário. Vejam com muita atenção qual é mesmo a dele. Percebam o constrangimento até mesmo do senador Major Olímpio. A Amazônia é nossa? Com todo respeito. Só uma pessoa que não tem qualquer cultura vai falar que é. Não é mais nossa. Não é mais nossa. Com Bolsonaro, devastação, recorde de agrotóxicos, o Mercosul não é confiável. E assim, acordos travados, por exemplo, com a Europa. Logo na largada, aquelas cenas ridículas dos guerreiros Arnesto e Dudu 03 na fronteira com a Venezuela. O Brasil, até então líder natural e mediador na América do Sul, abriu mão do seu papel de liderança. Com o papo de globalismo, marxismo cultural e asnerol desse quilate, o país foi se tornando um pária no mundo. Meteu-se no golpe contra Evo Morales na Bolívia. Ofendeu Alberto Fernandes e afastou-se da Argentina. Lacalle Pou, presidente do Uruguai de direita, recusou o apoio de Bolsonaro durante a campanha. Mas o pior ainda viria. Em parceria com Arnesto, o borra-botas Dudu 03 agrediu e ofendeu aquela que em breve, brevíssimo, será a maior economia do mundo. A China. Ofenderam e seguem ofendendo e agredindo. Agora, com Bolsonaro em seu papel de sabujo, atacando a tecnologia chinesa para o 5G. Tivessem Bolsonaro e seus filhos ido além dos catecismos, saberiam. Em 18 de 20 séculos, a China produziu uma parcela maior do PIB mundial do que qualquer país ocidental. No enciclopédico livro intitulado Sobre a China, Henry Kissinger, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, informa a página 29. Em 1820, a China produziu mais de 30% do PIB mundial, mais do que toda a Europa ocidental e oriental e os Estados Unidos somados. No século XXI, a China já é a segunda maior economia do mundo, com 14 trilhões e 800 bilhões de dólares de PIB, segundo o FMI. E tem o maior poder de compra do mundo, 24 trilhões de dólares. Tem quase 1 bilhão e 400 mil bocas para alimentar,
e 69% do seu território não é cultivável. Não por acaso, em sucessivos acordos, os chineses têm ocupado vales férteis na África e devorado a manufatura do mundo. Há 3 anos, sua marinha construiu no Djibouti, chifre da África, sua primeira base militar fora da China. Desde 2005, seus bancos investiram mais de 140 bilhões de dólares na América Latina e Caribe. Só no Brasil, nos últimos 10 anos, mais de 55 bilhões de dólares. Na África, está investindo 60 bilhões de dólares. Os chineses têm o maior exército do mundo, 2.183.000 soldados, e têm 280 bombas atômicas. E o que faz o Brasil bolsonárico diante de um gigante com essa dimensão? Negocia de olho no passado, presente e futuro? Como fez ao criar o BRICS na década passada e o Banco BRICS em 2015? Não. Escala a dupla de manés, Ernesto e Dudu 03, para agredir e ofender a China e os chineses. 2 manés se revezando com o presidente da República para atacar o vírus chinês, a vacina chinesa, etc. A submissão vergonhosa de Bolsonaro a Trump e os Estados Unidos pode ser percebida dentro desse contexto geopolítico. Os Estados Unidos têm na China o seu grande, hoje talvez maior adversário. Um Brasil de cócoras torna-se mero peão nesse xadrez. Por isso, para ocupar espaço e posições no Atlântico Sul, com continência de Bolsonaro, os Estados Unidos avançam. Tornaram o general brasileiro Alcides Valeriano de Faria Júnior um sub no comando norte-americano para o Atlântico Sul. Que país na região ou em qualquer lugar do mundo conversará e respeitará um país que abre mão da sua liderança natural para acochambrar-se como sub? Pouco antes da eleição, Donald Trump reduziu cotas para a entrada de produtos siderúrgicos do Brasil nos Estados Unidos. Bolsonaro se calou em nome da reeleição, em nome daquele a quem já se declarou com "eu te amo". Perdemos ao aumentar a cota de importação de etanol e trigo dos Estados Unidos, quebrando 27 anos de tradição, num gesto antipático que o afasta ainda mais da liderança na região. O Brasil apoiou o bloqueio econômico contra Cuba. Cedeu a base de lançamento de satélites de Alcântara para os Estados Unidos e por aí afora. Biden promete pressão na questão da Amazônia, na questão ambiental. Veremos. Trump, que sentindo-se à beira da derrota, ameaça melar a eleição no tapetão. Ameaças que faz desde sempre, como fez e fará, se necessário, o seu súcubo. Na noite desta quinta, Donald Trump convocou uma entrevista coletiva ao vivo e falou para todo o país ao longo de quase 20 minutos dentro da Casa Branca. O ataque de Trump às regras básicas do sistema eleitoral norte-americano foi tão grave que, nas televisões tradicionais como ABC, NBC e MSNBC, jornalistas entraram no ar enquanto o presidente Trump falava e desmentiram suas afirmações. Disseram claramente tratar-se de mentiras. Donald Trump fez o que já fizeram, fariam ou farão qualquer general ou capitão de republiquetas. Sem exibir prova alguma, disse algo muito grave, que os democratas estão roubando a eleição. Trump atacou o cerne, o coração do que os norte-americanos entendem ser e dizem ser a sua democracia. Anunciou ou ameaçou levar a eleição até o Supremo Tribunal, onde os republicanos têm maioria. Na real,
Pressentindo já nos números que chegavam à derrota, o que ele fez foi ameaçar melar a eleição. Na prática, Trump atiçou as ruas. Sua fala grotesca, assustadora, soou como senha para um golpe eleitoral. Atenção, brasileiros! Bolsonaro, que já ameaçou o mesmo em 2018, se tiver chance e necessidade, fará o mesmo. Nesta quinta, Bolsonaro já falava em mudar o sistema eleitoral para 2022. Ele quer o voto impresso que Trump rejeita. Dois farsantes. A gente espera ano que vem entrar, mergulhar na Câmara e no Senado para que a gente possa realmente ter um sistema eleitoral confiável em 22, voltando aí o voto impresso. Diz isso também, e como sempre, para desviar atenções. No caso, desviar a atenção dos crimes atribuídos ao filho, o senador Flávio 01. No Planalto, nesta mesma quinta, tudo down no Down Society. Por conta de Trump esperneando, falamos pouco do que tanto falamos ao longo de 1 ano e meio, do senador Flávio Bolsonaro 01 e suas rachadinhas com a ajuda de amigos como Queiroz, o faz-tudo da família Bolsonaro. Ex-funcionária de Flávio, Luísa Souza Paes entregou o esquema da rachadinha. Disse que só ela repassou cerca de 160 mil a Queiroz no esquema da rachadinha. Isso por meio de depósitos e entrega de dinheiro em espécie, dinheiro vivo. Assim, enfim, Flávio 01, Queiroz e mais 15 denunciados pelo Ministério Público. Flávio, filho do Messias, líder dos combatentes contra a corrupção e das falanges do Acabou a Mamata. E, perdão, de não poucos otários. Peculato, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e organização criminosa. Mas não se precipitem. Bolsonaro há tempos ara a produção da proteção à família e a ele, no Rio de Janeiro e em Brasília. Veremos. A eleição e o padedê Trump-Bolsonaro desviou atenções de um assunto muito importante, decisivo, a autonomia do Banco Central aprovada pelo Senado. A Câmara ainda votará aprovação com total, absoluto apoio da chamada midiona. E com toda a sede, a saliva e a baba escorrendo das bocas daquele ser uno e invisível, o mercado. Entendamos, 5 bancos no Brasil concentram 85% das movimentações financeiras. Autonomia do Banco Central. Quando se ouve, se lê sobre isso, temos a sensação de estar na Lapônia, às vésperas do Natal. Com Papai Noel, renas, paz, amor, bimbalham os sinos. Conselho, claro que de um leigo. Se você tem pouco dinheiro, pegue o seu colchão e fuja para as montanhas.